Aqui está um exercício 2, né, da lista 1. Né? Esboce o gráfico, determine o domínio e a imagem da função definida por. Então, na letra A, f de x igual a menos 2, que é uma função constante. Para qualquer valor de x, o y vai ser sempre igual a menos 2. Então, vamos fazer o gráfico aqui dessa função constante, né? Então, o que acontece? Se a gente tem o x valendo 1, o y vale quanto? Menos 2. Menos 1, menos 2. Está aqui. Se o x vale 2, o y continua valendo menos 2. Se o x vale 3, o y continua valendo menos 2. Então, se eu ligar os pontos aqui, o que eu botei? Uma reta paralela ao eixo x. Toda função constante vai ser uma reta paralela ao eixo x, que vai mudar só é a altura que ela vai estar, né? Porque o y é constante. Bom, na letra B, a gente tem uma função do segundo grau, que é uma parábola, né? Uma parábola e a concavidade dela vai ser voltada para baixo, porque o coeficiente do termo de segundo grau é negativo. Então, vamos encontrar as raízes, que são os pontos onde ela corta o eixo x. Então, você vai ter aqui, ó, 1 menos x ao quadrado igual a 0, onde o y vale 0. Então, menos x ao quadrado igual a menos 1, x ao quadrado igual a 1, x então é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é igual a mais ou menos 1. Né? Então, ela vai cortar o eixo x, ó, nos pontos x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, a gente vai ter aqui o nosso gráfico, vamos marcar esses dois pontos, né? X, y, x igual a 1, x igual a menos 1. A parábola vai passar nesses dois pontos, que são as raízes. E a concavidade dela é voltada para baixo. Como ela é simétrica aqui, ó, em relação ao eixo vertical, no caso do eixo y, que fica no meio, então ela vai ter essa cara aqui. Esse ponto aqui que é o vértice, né, da parábola. Como o x aqui vale 0, é só substituir 0 aqui. Quando x vale 0, o y vale 1, né? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 0, 1. Na letra C, a gente tem uma função modular. Ó. O módulo, o que ele faz? Ele pega a parte que está na parte de baixo do gráfico, do y, né? E se reflete em relação ao eixo x. Então, vamos pensar só na parte de dentro. 5 menos x, que é uma função do primeiro grau, que é uma reta, com coeficiente angular, que é o termo do x aqui, negativo, né? Então, ela vai ser uma reta decrescente. Podemos fazer uma tabelinha, que a função do primeiro grau é sempre uma reta, então pode ser uma tabelinha. Vamos fazer aqui, se fosse a reta só 5 menos x. Aí, como ficaria a nossa tabelinha? Quando x, por exemplo, vale 0, o y vai valer 5. Quando x vale 1, o y vai valer 5 menos 1, 4. Quando x vale 2, o y vai valer 5 menos 2, 3. Então, vamos desenhar essa reta aqui, como ficaria. Ó. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria o 5. Quando x vale 0, ó, 0, o y vale 5. Quando x vale 1, o y vale 4. Quando x vale 2, o y vale 3. Então, mais ou menos aqui essa reta aqui, ó. Certo? Onde que ela vai cortar o eixo x? É só fazer o y igual a 0. Igualando essa expressão aqui a 0, você vai ter o quê? Menos x igual a menos 5, x igual a 5. Então, esse é o ponto que ela vai cortar o eixo x aqui, ó, no ponto 3, 4, 5, seria aqui, certo? E ela continuaria aqui toda a vida. Só que como está dentro do módulo, né? Então, essa parte aqui de baixo, ó, não vai fazer parte, ela vai refletir. Então, eu vou completar ela até aqui, e aqui ela vai para lá, ó, vai refletir em relação ao eixo x. Ó. Se eu quiser saber alguns pontos, é só substituir. Por exemplo, aqui o 6, né? Quando x vale 6, 5 menos 6 dá menos 1, módulo de menos 1 é 1, né? Então, ficaria aqui, ó, no 1 aqui, né? Desculpa, no 1, né? Ficou um pouquinho fora aqui, mas seria aqui, tá? Se for 7, 5 menos 7 dá menos 2, módulo de menos 2 é 2, então ficaria aqui o 2 com 7, certo? E assim por diante, ou seja, esse gráfico aqui da função modular, certo? Letra D. Na letra D, a gente tem aqui
Na letra D, a gente vai ter o quê? Letra D. É uma função também do primeiro grau, né? Igual essa daqui, só que não está em módulo, é só reta menos x. Então, basta fazer uma tabelinha. Então, quando x você tem aqui, por exemplo, 0, o y é menos 0, que é 0 mesmo, né? Quando x é igual a 1, menos 1, y é menos 1. Quando x é igual a 2, o y é menos 2. Então, fazendo o gráfico aqui dessa reta, né? X e y. Quando x é igual a 0, o y vale 0. Quando x é igual a 1, o y é menos 1. Quando x é igual a 2, o y é menos 2. Ou seja, vai ser esta reta aqui. Né? Tá um pouco ruimzinha, mas é essa aqui. Né? Que é a bissetriz do segundo e do quarto quadrantes. Certo? E na letra E é outra função modular. Mesma ideia dessa aqui. Ó. É uma função do segundo grau, então a parábola, só que a parte que ficar abaixo do eixo x, ela vai ser refletida em relação ao eixo y. Então, na letra E aqui, o que a gente vai ter? Vamos achar as raízes, x ao quadrado menos 4 igual a 0, x igual a 4 ao quadrado, né? X, então, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2, né? Então, marcando aqui esses pontos, né? No nosso gráfico, o ponto x igual a menos 2, menos 1, menos 2, e o ponto x igual a 2, que são as raízes. O gráfico vai passar por aqui. Nesse caso, a concavidade é voltada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então, ela seria uma parábola dessa forma aqui. Ó. E o ponto que ela corta o eixo y nesse caso é quando x vale 0. 0 ao quadrado dá 0, menos 4, menos 4. Então, esse aqui seria o ponto menos 4, certo? Só que o que a gente viu? Ela está em módulo. Então, essa parte aqui que está negativa, ela vai ser refletida. Então, quem está no menos 4 aqui vai para o 4. 1, 2, 3, 4. Vamos dizer, a escala aqui não está exatamente essa, né? Então, vamos dizer que aqui seja o 4. Mesma distância aqui, né? Menos 4, 4. Então, ela vai ficar dessa forma. E essa parte que está acima continua igual, né? Aqui assim e aqui assim. Então, essa parte aqui não tem, o gráfico vai ser esse e aqui, tá ok? Esse é o exercício 2, então.